Sabe, o mundo à nossa volta está sempre mudando, né? Mas e se existisse uma linguagem? Uma linguagem matemática, para descrever e até, quem sabe, prever essa mudança? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa ideia e conhecer a ferramenta incrível que decifra tudo isso. Ok, para começar, vamos com uma pergunta daquelas bem grande. Como é que a gente pode prever o futuro? Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a resposta, acredite, está na matemática. Tá, tudo bem. Talvez não todo o futuro, mas com certeza a trajetória de um pêndulo balançando ou, sei lá, a carga de um capacitor num circuito. E a ferramenta que a gente usa para desvendar isso, ela é fascinante. Para entender como essas coisas funcionam, primeiro a gente precisa aprender a falar a língua delas. E essa língua, pessoal, é a matemática da mudança. E o coração dessa linguagem é o que a gente chama de equação diferencial. Pensa assim, é como uma receita de bolo, mas para mudança. Uma receita super precisa que diz exatamente como algo muda de um momento para o outro, sempre relacionando uma função com suas derivadas, suas taxas de variação. E olha, não é uma linguagem esquisita, não. É, na verdade, a base da física. Desde o movimento harmônico simples até os circuitos elétricos mais complexos, praticamente tudo no mundo físico pode ser descrito ou moderado por essas equações. Só que resolver essas receitas na mão, no papel, pode dar um trabalho danado. É intenso. Mas e se existisse um tipo de assistente? Um assistente matemático super poderoso para fazer todo esse trabalho pesado para a gente? Então, a boa notícia é que ele existe. Apresento a vocês o WX Máxima. É a nossa ferramenta para traduzir e resolver essa linguagem da mudança de um jeito surpreendentemente simples. É direto ao ponto. Mas o que o WX Máxima tem de tão especial? Bom, primeiro, é grátis e de código aberto. Roda em Windows, macOS, Linux, qualquer um. Mas o mais legal mesmo é o poder dele. Ele resolve desde uma diferenciação básica até aquelas equações diferenciais super complexas que a gente está falando. E não para por aí. Ele ainda plota tudo em gráficos 2D e 3D para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo. Ah, e vale a pena dizer, né? Os conceitos que a gente está abordando aqui são baseados em materiais de aula lá do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Eles usam essa ferramenta poderosa no ensino de física computacional. Bem legal. Beleza, chega de papo, né? Chega de teoria, vamos ver a mágica acontecer na prática e se preparem, porque a simplicidade disso aqui é impressionante de verdade. Então, tá aí o nosso desafio, uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. Olhando assim de primeira, parece bem intimidador, né? Basicamente, o que ela faz é descrever uma mudança que depende só do estado atual do sistema. Para resolver isso no papel, nossa, ia exigir vários passos, um conhecimento de cálculo bem afiado. E com o WX máxima, como é que fica? Bom, tudo se resume a isso aí, um comando. Só um, old to. A gente só informa a equação, as variáveis, e pronto, acabou. Toda aquela complexidade matemática resolvida numa única linha. É muito elegante. O processo todo é de uma simplicidade que impressiona. Primeiro passo, definir a equação que a gente quer resolver. Passo 2, usar o comando odd2 para achar a solução geral. E para quem é curioso, tem até um passo 3, usar o comando método para ver como o WX máxima resolveu. Ele mostra um método. É uma mistura de poder com transparência. Muito bom. A gente resolveu uma equação que parecia super abstrata. Mas, e na prática? Qual a aplicação disso? Bora usar esse nosso novo poder para modelar um sistema do mundo real. Vamos pegar um exemplo clássico da física, um sistema que está em todo lugar, sério. Desde a suspensão de um carro até, sei lá, um prédio balançando por causa do vento. O famoso sistema massa-mola-amortecedor. E aqui a conexão fica claríssima. De um lado, a gente tem um sistema físico, a massa, a mola, o amortecedor. Do outro, a tradução matemática perfeita disso, uma equação diferencial de segunda ordem. Cada pedacinho da equação representa uma parte física. O m é a massa, o b é a força de amortecimento e o k é a constante da mola. Tudo se encaixa. E quando a gente resolve essa equação no WX máxima, o resultado não é só uma fórmula. A gente ganha o poder de prever. Como o próprio material de aula diz, dá para gerar um gráfico que mostra exatamente como a posição da massa vai oscilar e ir parando com o tempo. A gente consegue literalmente ver o futuro daquele sistema. Então, vamos amarrar tudo isso. Por que entender isso é tão transformador? Por que isso importa tanto? Se for para guardar 3 coisas dessa nossa conversa, que sejam estas. Primeiro, equações diferenciais são a língua oficial da mudança.
Segundo, ferramentas como o WX Máxima colocam o poder de falar essa língua na mão de todo mundo. E terceiro, quando a gente resolve essas equações, a gente ganha a capacidade de modelar, entender e, o mais incrível, prever sistemas complexos. Isso, gente, vai muito além da sala de aula, do acadêmico. É a base da engenharia, da ciência moderna. É o fundamento para projetar carros mais seguros, para criar circuitos estáveis que realmente funcionam e até para entender o nosso universo. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma reflexão. Sabendo que existe essa linguagem para descrever a mudança e que existem ferramentas para decifrar essa linguagem, se fosse possível modelar perfeitamente qualquer sistema de mudança, qualquer um mesmo, qual seria o primeiro que a gente escolheria para entender? Fica aí a provocação. A gente se vê na próxima.